Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Colégio Santana, onde o conhecimento abraça o futuro. E hoje, mais do que especial, estamos com a convidada, a Larissa Paiva, com 20 anos, astronauta, cearense, estrela do sertão, né? E seja bem-vinda, Larissa. E que o objetivo aqui, o assunto, é aprender, né? E o objetivo sempre será, como a gente diz sempre, é aprender, em busca de aprender. Seja bem-vinda. Também temos o nosso aluno Thales, com sua voz, com sua curiosidade, com suas dúvidas. Também temos o Genildo, né, que vai nos ajudar nessa conexão em órbita hoje por aqui. E sejam todos bem-vindos. Obrigada. Então nós queremos, mais uma vez, o podcast hoje, o podcast do Colégio Santana, sempre está trazendo umas personalidades, né? E o bom é que são personalidades bem próximas da gente aqui, principalmente cearense, que traz essa alegria para nós. Então você que está nos acompanhando, hoje eu diria que não é só especial, mas é espacial também, né? Então é importante nós estarmos nesse bate-papo, estaremos aqui eu e a professora Sheila. E eu já começo perguntando à professora Sheila como foi que surgiu, né, essa ideia de trazer a Larissa para o Colégio Santana. Bom, na verdade, né, como a gente já tem muitas Olimpíadas no colégio, e aí eu tive a oportunidade de conhecer através do Instagram, soube que ela estava em Sobral, no Planetário, fazendo um projeto, e aí eu pedi logo para seguir. Só que o bom disso foi, antes de eu pedir ela para seguir, ela já entrou em contato comigo, porque a mãe do Thales conhece, né, a Tamires, elas já se conheciam, e aí eu já entrei em contato com ela, e ela, assim, com muita facilidade, né, e já entrou em contato comigo e já foi de acordo com o que a gente foi propondo para ela, que teve esse espaço para a gente trazer ela até aqui hoje no Colégio Santana. E estou muito feliz com a presença da Larissa aqui. E o Thales, como foi que você conheceu a Larissa, né? Como é que você teve essa dinâmica de trazer, a sugerir o nome dela para um momento aqui no Colégio Santana? Primeira vez que eu vi ela, a primeira vez que eu vi ela foi em um evento do Dia das Crianças lá no centro. Aí eu estava acompanhando minha mãe, porque ela é também do museu, e ela estava lá apresentando. Aí eu sei que ela apareceu, e apareceu com todas aquelas medalhas, fazendo o barulho de medalha batendo, e dava pra Aí, ó, o barulho de novo, Thales, para lembrar. E dava pra ver que eram muitas e muitas. E aquilo ali me deixou impressionado, né? Aí, com isso, depois de um tempo, acho que foi depois de uns 2 meses, minha mãe e a Laritrix estavam conversando. Aí, nessa conversa, ela contou de mim. Aí, assim, a Laritrix se interessou e me deu uma bolsa no Medalhei. A Tamires disse que o Thales estava procurando melhorar nas Olimpíadas, que é muito estudioso, que está sempre buscando melhorar. Eu falei, mulher, pois eu sou embaixadora de uma plataforma que dá cursos, né, para Olimpíadas. Ele vai amar, porque além da plataforma ter as aulas, tem a comunidade também. Aí foi quando eu falei que podia dar certo, né? Se ele quisesse. Aí eu quis, né? Aí a partir dessa plataforma, eu contei à professora Sheila e ela se interessou também. Com isso, ela acabou perguntando quem foi que entregou a plataforma. E foi assim que Aí ele já fez o marketing pra mim. Eu nem pedi, ele já chama ela, não sei o que, maravilhoso. Aí passei o contato da Latrix pra Sheila e desenrolou trazer a Sheila pra... Falou com o Tibérios, não foi? Foi o Tibérios? Falei com o Tibérios. Aí eu entrei em contato com esse rapaz e ele foi me passando todo o desenvolvimento. É um prazer estar aqui, viu? Que coisa boa. Vamos só organizar uma coisa, né? Porque eu e a Sheila, a gente estava chamando de Larissa, que é o nome dela mesmo. Mas aí o Thales, como sempre, já disse o nome, como ela é conhecida, né? A Laritrix. Ele falou, e eu acho que o pessoal que está aqui nos acompanhando deve dizer, quem é essa Larissa e quem é essa Laritrix? E ela vai explicar, ela mesma vai dizer quem é a Laritrix.
Pronto, Laritrix significa Larissa, meu nome, com o nome da minha estrela favorita, que chama Bellatrix, né? Quem já viu Harry Potter sabe que tem uma Bellatrix lá em Harry Potter. E aí, esse nome dela, inclusive Sirius e vários, são inspirados nos nomes das estrelas. Mas Bellatrix, na verdade, chamou minha atenção porque ela fica próxima, entre aspas, né? Quando a gente fala de constelação, na verdade, quase nunca as estrelas estão próximas umas das outras. E elas ficam ali próximas, aqui não sei se vai dar pra câmera pegar também, eu até tatuei. Tem as 3 Marias, quando vocês olharem pro céu. E aí tem 4 pontinhos ao redor das 3 Marias, 4 estrelas. Uma dessas chama Bellatrix. E aí chamava minha atenção por algum motivo e eu falava sobre ela no Instagram também. E aí os seguidores da época me apelidaram. Aí pegou. Aí eu gostei, sabe aquele apelido que você gosta, que você faz imediato. questão de espalhar? E não, agora eu sou Laritrix. E aí acabou ficando mesmo, sabe? Depois, alguns anos depois, professor, eu descobri que significa guerreira. Olha aí. E aí realmente deu certinho. tem tudo a ver, Exatamente. né? E hoje no auditório, ela esteve conosco lá no auditório, e um aluno disse, mas não vem, né, de Matrix? Eu acredito que não. Muitos falam de Omnitrix também. Isso. Ai, eles adoram me zoar. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo dentro da área, né? Tá tudo dentro. E aí, assim, a sua história é uma história muito interessante, né? A gente estava acompanhando hoje. Conte um pouco como é que tudo começou, porque assim, você sai de Pires Ferreira hoje para o mundo, né? Então a gente gostaria de conhecer um pouco a sua história. Começa já pela curiosidade infantil, que Carl Sagan diria que toda criança tem, né? Tem uma frase bem famosa dele, ele fala que toda criança nasce como um cientista nato. Nós, como sistema, é que tiramos a curiosidade delas. E realmente, quando a educação não é bem feita, não é inspiradora, não é inovadora, como vocês fazem aqui, de fato se tira a curiosidade da criança, ao invés de fomentar e de alimentar cada vez mais. Eu fico muito feliz de ver escolas como o Colégio Santana, que faz o contrário, que incentiva essa curiosidade, que, enfim, acolhe, tipo, o Thales, as oportunidades, né, o acolhimento que ele tem aqui, eu fico muito feliz de ver. E só que não é a maioria, né, na não é a realidade da, total, né? do Brasil inteiro. E nem do mundo, né? Esse Carl Sagan, por exemplo, era norte-americano. Mas ele dizia isso. E eu era uma dessas crianças muito curiosas que perguntava muito sobre tudo que eu tinha acesso, logicamente. Uma das coisas que eu tinha acesso, em excesso, era a natureza, porque zona rural, né, assim, bem ruralzão mesmo, sabe? Eu digo até, eu sou matuta mesmo, não tem problema chamarem de matuta, como já aconteceu. Uma matuta sabida, né, Sheila? Demais. E lá eu tinha acesso, por exemplo, a um céu muito bonito, na Arruais dos Paivas, que é num lugar de zona rural de Pires Ferreira. Nem distrito não é, mas assim, a localização é como se fosse um distrito, só para vocês imaginarem a localização. Então, nesse caso, quando tinha energia, mas quando a lua estava mais clara, eu acho que ficava mais interessante olhar para o céu. Com certeza, eu consigo ver a Via Láctea. Hoje eu já acho que menos, mas ainda de madrugada ainda dá certo para ver a Via Láctea a olho nu. Que não é aquela coisa computadorizada que a gente imagina, mas é uma mancha branca, assim, no céu, como se fosse uma nuvem que não se dissipa. E aí, isso ali a gente tá vendo a Via Láctea, nossa própria galáxia, né? Nossa própria casa. E é muito lindo, e dá pra ver lá, de tão interiorzinho mesmo que é. E aí, naturalmente, né, minha curiosidade se voltou pra isso. E eu era muito perguntadeira, assim, sabe? Muito, muito mesmo. Eu queria entender tudo, eu queria saber de tudo. O porquê, né? O porquê das coisas. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla quando eu falo com famílias, principalmente em eventos que são mais abertos e tem público mais geral. Eu deixo sempre o lembrete para os pais, por favor, estimular a curiosidade das crianças. Não cortar, sabe? Não dizer, ai, não sei, para que tu quer saber? Ou, enfim, hoje com a internet não existe a resposta não sei, sabe? A não ser que seja para grandes perguntas filosóficas, que não se existe a resposta certa, né? Mas para coisas assim que as crianças perguntam, vale a pena, sim, você tirar um momentinho do seu dia. Eu costumava fazer com os meus irmãos um dia da curiosidade, que eu incentivo também nas palestras, eu ensino como é que faz. Que você tira um dia inteiro para sentar, ou um computador, ou um celular, ou uma coisa, para pesquisar as dúvidas que teve. Aí, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Olha ao redor. Com certeza tem alguma coisa aqui ao redor que você não sabe como é que funciona. Como é que funciona o microfone? E pesquisa, porque tem coisa que realmente a gente não sabe. Precisa estimular a curiosidade, aí,
de repente, um aprendizado novo. E aí eu era muito curiosa, perguntava sobre tudo. Em resumo, uma noite perguntei sobre as estrelas, o nome das estrelas, e as Três Marias foi me apresentado através da minha vovó Mundinha. E ela me mostrou as Três Marias, ela muito católica, né? Ela só conhecia ela e a cruz, né? Mas ela nem lembrou de falar da cruz. Era muito comum as Três Marias serem colocadas assim na questão religiosa também, né? Sim, até porque o significado, né, do nome cultural, não é o nome científico, mas o nome cultural, o significado das três é em alusão às Três Marias que ajudaram a Jesus, né? Três Marias. Três mulheres Marias mesmo. E eu sou Maria, inclusive, eu sou Maria Larissa. E aí a vovó conhecia essa, acabou me mostrando e eu fiquei fascinada, porque eu percebi que não só eu podia perguntar, mas eu podia criar uma hipótese, que criei. Com 8 anos de idade, eu falei, eu acho que as estrelas deviam ter nome. Porque eu tenho nome, você tem nome, todos nós 4 que temos, quem tá ouvindo tem um nome, bicho tem nome, que eu tinha um animal de estimação, ele tinha nome. Então, até planta o pessoal dá nome, tudo tem um nome. Por que as estrelas não têm? Ali na minha inocência, com 8 anos de idade, eu supus isso, e aí eu vi que, de fato, tinha as Três Marias, né? Fiquei querendo saber mais, enfim, mas o acesso mesmo à astronomia veio só aos 13 anos. Agora, a gente fica, às vezes, impressionado como é que uma menina de 13 anos, em Pires Ferreira, interior do estado do Ceará, conseguia fazer isso. Como a gente leu hoje um pouco a sua biografia, né? Você não tinha internet em casa. Eu fico imaginando como é que a gente é curioso e não tem a internet. Hoje a gente tem e às vezes a gente quer mais. Explica um pouco pra gente como é que foi tudo isso. Foi locadora, lan house, sabe? Lan house. Eu já tinha 13, mas assim, eu acho que é muito... Levantaram algumas hipóteses sobre mim nessa questão do acesso às coisas, porque assim, dizem sempre que eu pareço ser mais velha do que eu realmente pareço ser. Aí algumas hipóteses, né, Thales? Superdotação, que o Thales inclusive tem, e aí eu testei recentemente pra saber, enfim, não sei se tem. Aí você sabe que tá depois falando com medalhista de ouro na Olintef, medalhista de ouro, já está aí nos painéis da vida já. E é só o início, eu já falei pra vocês, invistam muito nesse menino que ele vai longe. Olha aí, Thales, um conselho desse. Eu queria puxar um assunto falando sobre medalhas, né? Aqui no Colégio Santana, nós somos muito incentivados a fazer Olimpíadas. Isso. E eu queria lhe perguntar, Laritrix, que se na escola que você estudou, eles entregavam essas oportunidades. E outra pergunta também seria, como foi a sua trajetória estudantil? Como que foi o seu período escolar, assim? E foi escola pública? Foi. Emendando já a pergunta. Pronto, aí eu já emendo todas as perguntas não só. Pronto, o acesso, né? 13 anos, abriu uma lan house, locadora, né? Pra quem não sabe nem o que é que tá ouvindo aí, acho que muito aluno não escuta. Não sabe mais que nome é esse, lan house, né? Você pagava pra usar o computador, a internet por algumas horas, mas eu fui pelos videogames, né? Eu fui pra jogar videogame, coisa que a gente só via na televisão e tal. E aí, quando abriu a locadora, pegou meus primos a bicicleta, vamos, e aí eu cheguei toda animada pra jogar GTA ainda, no PS2, que era bem ruimzinho. Só que quando eu chego lá, o Suzé, que é meu primo, inclusive, já sabia que eu, enfim, era muito curiosa, costumava ser boa na escola e tal. E ele falou, Larissa, aqui tem uma coisa que o que tu quiser saber vai te dar resposta. E eu, que coisa, sabe? Assim, eu nunca tinha escutado falar em Google, nunca tinha nada. E aí eu até esqueci o videogame, depois voltei, né, lógico. Mas esqueci ali por um tempo e fiquei assim, congelada, a tela aqui, o teclado e eu em frente, o que eu vou pesquisar? Porque eram 13 anos de curiosidade acumulada, que muitas vezes meus próprios professores respondiam como não sei, infelizmente não sei, desculpa, tenta ver naquele livro, tenta ver, mas assim, é uma cidade que não tinha infraestrutura de ter nenhuma biblioteca, né, por exemplo, onde eu morava, a comunidadezinha, mal se tem supermercado, sabe? Na verdade, não tem supermercado, tem mercearias. Então, quem imagina ter livros de astronomia, né, Thales? E aí, inclusive, falando dessa questão já da escola, né, eu lembro de ter perguntado para todo mundo, na época que a vovó Mundinha me falou das Três Marias, eu quis saber as outras estrelas, que eu fiquei Maria, e se eu quiser chamar de João.
Né? E quem que deu esse nome de Maria? Eu quero entender. E como que São Jorge foi parar dentro da lua? Eu tinha esse tipo de pergunta, sabe, professor? E aí nem meus professores, infelizmente, não por culpa deles, ou enfim, culpa do acesso mesmo que não chega em todos os lugares. E hoje eu trabalho para levar esse acesso, né? E tenho levado, graças a Deus, mas é muito difícil. E aí não se tinha. Só que quando eu sentei assim na frente da tela, eu lembrei da vovó Mundinha. Nessa época eu tava de luto ainda, ela tinha falecido há mais ou menos 1 ano. Eu era muito apegada a ela praticamente me criou. E aí eu lembrei dela e veio essa lembrança do dia que ela me mostrou as Três Marias, que foi muito especial e me marcou muito. E aí eu lembrei dela das Três Marias. E aí joguei no Google isso, Três Marias. Aí o resultado é o que me trouxe até aqui, eu diria, né? Porque foi 2 descobertas ao mesmo tempo. Primeiro eu descobri que existia uma área chamada astronomia, capaz de estudar, organizar, descobrir, enfim, entender o universo, os corpos celestes e a astronomia. E depois eu descobri uma certa vocação e prazer em fazer divulgação científica. Porque eu lembro que eu passei a frequentar a locadora para aprender as coisas lá e levar. Começou na minha família, começou em primos, sabe? Eu chegava toda, ei, sabe as Três Marias? E nem é Três Marias o nome, ei, o nome certo é esse, ensinava. E aí comecei a ensinar, inclusive outra coisa que me marca muito é a vovó Toninha. Inclusive, beijo pra vovó Toninha, às vezes ela fica com ciúme que eu falo da vovó Mundinha, eu não falo dela. Vamos lá, vovó Mundinha é mãe de quem? Da sua mãe? Meu pai. Do seu pai. E a vovó? A vovó Toninha é da mãe. Da sua mãe. Vamos organizar isso aqui, bem familiar. E aí a vovó Toninha aprendeu, por exemplo, o que é o dia e a noite, porque ela foi uma luta para ela entender como é que a água não cai, isso é conversa, que a Terra tá girando, né? E aí para eu dizer para ela foi luta. Mas aí começou assim e hoje são mais de 300 palestras, mais de 20 mil estudantes impactados aí em todo o Brasil, várias regiões. E eu fico muito feliz, mas também sabendo que a gente está só começando. Aí, respondendo você, Thales, sobre as escolas, né? Como eu falei, não tinha infraestrutura, assim, era uma questão de... Tinha muitas outras preocupações estruturais, de questão de, por exemplo, de... Como é que a gente fala quando não é saneamento? Pode ser também. Sim, saneamento básico, né? Talvez na Seria própria... infraestrutura mesmo. Infraestrutura, não tinha infraestrutura. A infraestrutura era uma preocupação, às vezes, muito maior do que curiosidade extra ou coisa extra que não se tá aqui de uma feira de escrito ciência, pro né? professor fazer. Então a gente sobrevivia muito com o mínimo, sabe? Então esse mínimo ali era o que mais sou muito grata. Tanto que na Forbes... eu falei das minhas professoras dessa época. E aí eu mandei uma foto que eu tenho com as minhas professoras do ensino fundamental. Eu aqui, meus certificados espalhados na mesa, umas medalhas e um aqui, outra aqui. E elas saíram na Forbes junto comigo. Olha aí, que foi coisa uma emoção boa. muito Lá de louca. Pires Ferreira, né? Isso, elas de lá também, das escolas públicas. Então, assim, o ensino é muito bom, mas tinha muitos desafios, principalmente na minha época. Então, ninguém ouvia falar de Olimpíada. O máximo que se tinha era o OBMEP, quando a OBMEP começou a repercutir muito, e era aquela coisa jogada assim, sabe? De repente, vai ter uma prova amanhã. E a gente ficava, E aí eu sempre passei para a segunda fase na OBMEP, no ensino fundamental, mas chegava na segunda fase, o que é isso aqui? Que arrumação é essa aqui? E aí tem que explicar por texto, e não sei o que. Aí eu ficava logo cansada, eu não sabia para que era, não sabia que podia ganhar medalha, ou coisas, né? Enfim, viagem, tudo. E aí acabava entregando de qualquer jeito, nunca medalhei na OBMEP. Todas as Olimpíadas que eu fiz e coisas que eu participei foi a partir do primeiro ano do ensino médio, porque, de fato, respondendo tua pergunta, não havia esse incentivo. Só que tem o lado bom da história, porque depois de, enfim, conseguir credibilidade e conseguir minhas próprias medalhas já no ensino médio, já na EP, eu consegui criar um projeto lá no Pires Ferreira, que está desde 2020, que é o Pires Ferreira nas Estrelas. E nele, todas as escolas de lá hoje fazem diversas Olimpíadas. Então, hoje, os adolescentes, as crianças do ensino fundamental têm acesso a algo que eu não tinha. Hoje fazem OBA. As primeiras medalhistas da OBA foram meninas que eu ajudei, que eu preparei, sabe? Foram meninas. E aí foram as 13 primeiras. É o universo feminino, né? No espaço.
Pode falar. E Laritrix, lembrando assim, como foi a sua trajetória estudantil? Como foi o seu desempenho escolar? Porque a gente pensa, por exemplo, em Einstein, em que o desempenho escolar dele não foi bom. As notas dele, por exemplo, eram ruins, eram péssimas. Mas Einstein atualmente foi o que ele foi, né? Assim, Einstein foi muito importante. Mas e aí, em relação a você, como foi o seu desempenho estudantil? Ele influenciou as suas medalhas? Olha, ótima pergunta. Eu tinha notas muito boas, tipo 9, 10, 10, 10, 10, 10 até o 6º ano ali. E aí eu fui acelerada e pulei pro 8º. Aí o 8º foi um pouquinho mais conturbado, porque comecei a passar por questões de bullying. Assim, passar de uma forma mais... Mas assim, aqui na escola pública, pra quem não sabe, não sei se é assim até hoje, na verdade, mas a mesma turminha desde o infantil, você mantém a mesma turma Vai só até na a ideia... sequência, né? A ideia é que vá até o 9º ano na mesma turma, né? E acabou que eu passei muitas mudanças de escola, mas com a mesma turma. Aí quando chegou no 6º, eu fui reclassificada e pulei uma série. Aí quando eu cheguei no 8º, aí já foi diferente. Aí o bullying começou a influenciar nas notas e baixou um pouco as minhas notas, mas nada tão agravante não. No geral, eu era uma aluna muito boa e muito amiga dos professores. Então era esse Isso o faz ponto toda a principal. diferença. Isso faz toda a diferença, viu? É sim, viu, gente? Fica aí a dica. E aí, eu acho que eu era uma aluna boa, muito participativa e tal, mas também tinha muita questão que, enfim, pode ser explicado com a neurodivergência que eu estou investigando, né? Mas eu queria, às vezes eu ficava muito agitada de querer entender muita coisa, ou então o contrário, distraída, né? E aí tudo isso pode, enfim, atrapalhar. E aí se influenciou nas Olimpíadas. Eu acho que as Olimpíadas foi muito assim, sem querer desmerecer, logicamente, tudo que eu aprendi na escola, mas eu acho que foi muito autodidatismo mesmo. Muito de eu botar a cara e falar, eu preciso aprender isso aqui, coisa que eu nunca tinha escutado falar na escola. Coisa de astronomia, né? Correu Já atrás aprendi mesmo, né? conversa. E aí foi muito a internet, foi muito o Medalhei. Eu estudei muito pelo Medalhei. Estudei muito aprendendo conteúdo com amigos virtuais, sabe? E assim foi que deu certo, mas não tinha acesso, né? Coisa eu quisesse estudar por conta própria. Foi muito eu correndo atrás mesmo. Laritrix, e com relação à motivação sobre agora que ficou, desde 2020, a gente sabe que as Olimpíadas agora ficam não só por fazer, né? Agora está tendo um mérito maior com relação às universidades. Você pode me explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso? Pronto, são as que são chamadas vagas olímpicas. Hoje em dia é possível se entrar e acessar a universidade sem fazer Enem ou sem fazer o vestibular específico daquela faculdade. E aí muitas já aderiram a esse modelo. Eu mesma já ganhei bolsa de 100% numa escola de São Paulo, uma faculdade, na verdade, de São Paulo, com as Olimpíadas, com as vagas olímpicas chamadas. E ajudei eles, era uma faculdade particular, ajudei eles a estruturarem o sistema olímpico deles, sabe? Porque tem que ver quais são as Olimpíadas que vão ser aceitas, né? As Olimpíadas internacionais que passam através, por exemplo, da UBMEP, você vai para a Internacional de Matemática. E aí essa medalha pesa mais, e aí, enfim, tem toda uma hierarquiazinha que varia de universidade para universidade, mas é uma coisa muito boa, inovadora, que finalmente o Brasil está fazendo, porque, sinceramente, estava em atraso. Né? Eu fui aprovada, inclusive, nos Estados Unidos, através do currículo, principalmente. Porque eu não fiz lá o ensino médio, não fiz nada lá, mas mesmo assim consegui ser aprovada ainda com bolsa, aí vai acabar que eu não vou assumir, né? Mas fui aprovada lá nos Estados Unidos na Wesleyan College, justamente pelo currículo, pelas Olimpíadas também. E é uma coisa que o Brasil precisa fazer, porque os nossos estudantes não são só o tradicional, né? Só aquela coisa da decoreba também, que acaba sendo muito mais incentivado do que a criatividade do estudante para jogar um foguete, que vocês jogam foguete aqui também. Pronto, Né? depois Que até vocês falar com a lançam Sheila sobre foguete. isso. Mas aí, no Brasil, ainda não está prevalecendo, ou já existe experiência no Brasil de entrada de pessoas com resultados olímpicos? Sim, com certeza. Eu tenho mentorados meus, eu dou mentoria também, eu tenho mentorados que estudam, inclusive, nessa faculdade lá de São Paulo, que é a Facens, em Sorocaba. Tem outros que eu já ouvi falar que passaram já na Unicamp, na USP já tem vaga olímpica. Mas no Ceará ainda não, né? No Ceará eu não sei lhe dizer, não sei, mas é capaz de se ter já. As vagas olímpicas já tem um tempinho que
desde 2020 já mas foi. tá popularizando ainda, sabe? As pessoas não sabem. E não é toda a Olimpíada ainda que vai pesar. Tipo, eu tenho umas aqui que, enfim, não são tão, né? São mais simbólicas. Tipo, essas de escola, já não vai contar. Mas todo o currículo que se constrói, a experiência, as viagens que se pode ter através das Olimpíadas, assim, é mágico. Não tem motivos para não fazer, simplesmente façam. Talvez com a chegada do ITA, né, aqui no Ceará, estão construindo, eu acho que quando o ITA começar a dar os passos, eu creio que talvez as universidades aqui já vão abraçar essa ideia. É excelente essa ideia. Eu estive no dia da cerimônia de abertura do ITA aqui no Ceará. Coisa boa. Eu lá e as autoridades tudo aqui, menina. Meu Deus, e o Lula e não sei quem. E o Camilo Santana, enfim, o pessoal mais elite, assim. E eu lá, humildemente, com as minhas medalhinhas. Não, mas aí foi que sua conquista, né? Você mereceu para estar lá. A experiência, você falou dos foguetes, nós tivemos a experiência, realmente esse projeto, eu acho que incentivou muita gente. Eu gostaria que a Sheila falasse um pouco, até para que a Laritrix pudesse entender esse projeto que vai ser ainda, vai continuar sendo um sucesso aqui na escola do Colégio Santana. Pronto, a gente começou o projeto, que quer ter aqui no colégio a gente tem uma semana CESAC. E nessa semana a gente fez o projeto dos foguetes, né? Porque a tia Georgina chegou, que é a nossa coordenadora, ela pediu que a gente inovasse o projeto. E aí eu pesquisando, né? Que eu gosto muito de fazer essas pesquisas. Inclusive ganhei o acesso da Medalhei também. Olha aí. Né? E aí eu andei pesquisando e nessa pesquisa assim, menina, eu vou falar aqui com a tia Georgina para ver se a gente consegue fazer o Mobfog, a gente consegue essa conquista. Mesmo porque o projeto a gente tem que começar ele para depois a gente receber um convite, né? A gente não é todo mundo, é só querer, não, eu vou fazer, a minha escola vai fazer, não. A gente tem um contato, né, com o pessoal de lá. E aí eu entrei em contato com eles disse, olha, você tem que fazer a experiência. Aí me deu todas as medidas que os lançamentos tinham que ocorrer para que o colégio pudesse se inscrever. Aí a gente fez. O ano passado, né, nós não tivemos um grande resultado com relação aos lançamentos, porém era a primeira vez, né? A gente estava todo mundo aprendendo, inclusive eu estava aprendendo. Tanto de foguete que eu já perdi no mato. Então, aí eu saí aqui 1h da tarde com o Cadu, que me ajudou bastante. A gente ia para aquela Vila Olímpica, só nós dois para testar alguma coisa, para depois eu fazer a oficina com os meninos, né? Enfim. No ano retrasado a gente não conseguiu, mas esse ano a gente veio o nome do diretor que a gente podia competir a Olimpíada da Mobfog. Olha aí, coisa Aí nós boa. conseguimos o lançamento certinho, com a velocidade certinha. Lá no Medalhei tem curso dando aula sobre o foguete. Não, E agora... é um curso feito por recordistas. Um dos fundadores do Medalhei foi... Então agora a gente vai voar longe. 19, foi 320 metros, alguma coisa assim, a distância do foguete dele. E aí hoje em dia é maior. Aí, enfim, ficou só aumentando esse recorde. Exatamente. Aí a gente passou por essa experiência e graças a Deus a escola entrou, foi uma surpresa. Que legal. Pra gente, quando a gente viu o nome do diretor do colégio, do supervisor geral, que é o professor Auricélio. Que legal. E aí veio o nome dele pra gente competir realmente agora, próximo ano, se Deus quiser, como entrar como competidor para a Olimpíada. Por isso que eu disse que ainda vai acontecer, porque realmente vai ser um sucesso, viu? Mas só em a gente entrar, pra gente já foi uma grandeza que não tem tamanho. Assim. Muito detalhe. E vocês conseguiram sozinhos, assim, parabéns. Pois você é maravilhosa. Obrigada. É muito difícil, mas gente, foi muito... fazer um foguete, assim, é muita regra, Você tem que realmente estudar a física e saber pôr em prática, porque tem o ponto de massa, tem o ponto de gravidade do foguete, que pode atrapalhar o centro de gravidade, né? O centro gravitacional. Tem as aletas, que tem que ser feitas de um material específico, né? As aletas é Sim. as asinhas, né? Aqui no linguajar mais... As asas do foguete. Precisa saber fazer, dá muito trabalho. Fora aquele grupo que talvez fique dizendo assim, isso não vai dar certo. Pegar um negócio desse... De garrafa, isso não vai dar certo, isso não vai subir. Com certeza. Muito interessante. E é engraçado como sobe tanto só mexendo na aerodinâmica, né? Que a distância que ele vai, tudo é a questão da aerodinâmica. E é muito engraçado que qualquer mudançazinha errada, influencia. O foguete voa bem menos. Tem um software, inclusive, que é muito bom, que é o Open Rocket. Ele foi usado pela Mobfog, que agora é o Obafog, né? Que eu tenho a medalha de 2021.
foi usado em algum ano aí, que foi online. E aí esse software ele é ótimo para vocês, inclusive para competidores, para simular o foguete, né? Para você não ter o trabalho disso que o Thales está fazendo, de aí mexer qualquer coisinha e aí, putz, destruiu. Exatamente. Você já mexe ali no software e aí ele simula a distância que vai e acerta. Pois é, a oficina com eles foram feitas em 2 momentos, né? Eu tinha assim, gente, nós vamos ter que preparar 2 foguetes. Pra qualquer coisa, alguma coisa que ocorrer, aí a gente já tá ali de reserva. Mas foi bem interessante. Inclusive, eu fui convidada para participar do agora dia 25 de novembro. Eu vou, né? A professora Kênia também vai comigo, que é a professora de ciências, que vai ser em Pereiro, na divisa do Piauí ao Rio Grande do Norte, uma cidadezinha pequena, mas eles vão fazer um evento lá e eu recebi o convite, já até confirmei. Legal. Que vão ser 2 dias, né, sobre só oficina e palestras sobre a Olimpíada de Foguetes. E eu já fiquei super feliz porque a gente vai entrando nesse mundo virtual e conversa com esse Alaritrix e já conheci outras pessoas mais, né? Já fui convidada para participar também do grupo científico, né? Eu recebi no Instagram, acho que foi através de você, com certeza. E, enfim, aí a gente vai pesquisando e vai melhorando. E como eu dou as aulas para eles de Olimpíada, e aí a minha motivação maior sempre foi essa, né? Gente, agora tá mais do que nunca, vamos fazer a Olimpíada, vamos fazer Olimpíadas para poder a gente conseguir ir direto para a universidade e etc. Aqui no Santana a gente tem uma certa história com isso, né? Faz parte até do nosso currículo. Eu não sei se você já ouviu falar no professor Bonet. Já ouviu falar? O professor que trabalha muito com isso. Nós tivemos a aluna Bárbara, né, que foi para São Paulo, foi convidada a estar lá no Centro Espacial. Tivemos o aluno Thales também, há muitos anos atrás, né? Então, assim, existe algo muito próximo da gente com esse assunto, com esse tema. Eu tenho a impressão que isso vai se estender muito mais, eu acho que isso vai ampliar muito mais, sabe? Uhum. Sempre as escolas me falam, depois vem o feedback, né? Bom demais. Né? Algum tempo depois, não é imediato, mas algum tempo, muita escola, inclusive escola pública, fala: nossa, o que tu fez com esses meninos? Que agora eles não me deixam em paz, querendo medalha, querendo Olimpíada, que não sei o que, não sei o que. E tem muito isso, que às vezes a escola não tem acesso a algumas medalhas, e aí, por exemplo, o Thales vai ver lá no Medalhei que tem uma Olimpíada diferente, Olimpíada de poesia, Olimpíada de poesia, por exemplo, existe. Sabe? E aí o Thales vai perturbar você pra você inscrever ele quando precisa da escola, né? Mas muitas hoje em dia nem precisa da escola também, que é outra forma do aluno fazer quando não tem incentivo, não tem apoio, né? Se inscreve sozinho. Mas aí é legal que, enfim, a escola se una também pra abraçar essas coisas novas, que eu já vejo que é outro ponto muito forte de vocês, é isso, de não ter resistência à inovação, ao que é diferente, ao que é novo, né? As Olimpíadas, por exemplo, é um negócio muito... vou fazer isso aí pra quê? Não, mas vocês já sabem que é importante e já incluem, né? E tem até uma professora dedicadíssima já para isso. Então, eu acho muito interessante. Inclusive, essa questão da escola ajudar muito nas Olimpíadas, fala também, porque a escola também tem Olimpíadas próprias dela. Como né? a Olisande. Olimpíadas internas, né? Que a gente realiza. E também, antes de qualquer Olimpíada que esteja inscrito, eles oferecem aulas. O que até tira o fato daquela que você falou da sua escola, você ter sido autodidata. É verdade. Aqui a gente usa o termo somos uma escola olímpica, porque realmente é o investimento que se faz para que a gente tenha resultados de forma natural, né, sem criar nada falseado, mas algo real mesmo. O Thales tocou no assunto. A gente começa fazendo as Olimpíadas internas, já vai treinando. A cultura olímpica chamada. A cultura olímpica, né? Isso facilita muito. Eu queria até perguntar a você, porque às vezes os nossos familiares, os amigos ali mais próximos dizem assim: para onde é que tu tá pensando que vai com essa ideia de espaço, isso aí, vamos voltar para a Terra, né? Vamos botar os pés no chão. Passou muito por isso, Larissa? Sim, demais, tanto no sentido da zoeira quanto no sentido mais sério. A minha família, mesmo meus pais, se surpreenderam muito, sabe? Porque era uma área que realmente não se tinha, não se ouvia. Astronomia...
né, a gente ouvia falar ainda em astrologia, né, que era o que se popularizava mais. E aí eu explicava que, enfim, surgiu da astrologia, mas aí se desenvolveu para uma ciência que hoje é realmente oficial, é uma área ali, relacionada à física e tem várias sub-áreas como a astrofísica, astroquímica, astrobiologia, nananana, e por aí vai. São vários astros. Mas foi muito diferente. Minha mãe mesmo se assustou, assim, menina, tu quer fazer uma coisa diferente porque tu não vai pra engenharia ou alguma coisa assim, entendeu? Mais cabível, palpável. Mas eu não me vejo realmente fazendo nada diferente de astronomia e educação. Assim, na prática, né? Eu quero muito trabalhar com pesquisa também, é um dos meus sonhos para o futuro. Quero muito fazer pesquisa em algum instituto, em alguma coisa, fazer uma pós em astronomia mesmo, porque o curso de graduação em astronomia aqui no Brasil é um pouquinho complicado de conseguir, são poucos, né? E aí eu tô fazendo pedagogia, principalmente, tô estudando outras coisas, mas tô fazendo pedagogia. E, inclusive, em pedagogia a gente aprende, inclusive, como valorizar esses pequenos talentos, né? Pequenos, grandes talentos que se tem na escola. Que, por exemplo, vocês trouxeram aqui o Thales, mas eu tenho certeza que tem muitos estudantes aí que vão se identificar aqui que o Thales está representando. Uma coisa que a gente vê em você, né, que você sempre aparece, quando aparece, é essa sua roupa diferente, né, a roupa toda azul, com alguns símbolos. Poderia explicar o... Não é porque ela veio pro Colégio Santana e a gente todo mundo é azul. Não sei se foi isso pra combinar, sim, né? Não sei. Foi sim, é pra combinar com a identidade visual de vocês. E aí, azul é meu cor favorita, então deu tudo muito certo. Eu normalmente tô de cabelo azul também, amo azul, por vários motivos, mas o principal é que é a cor mais quente, sabia disso? A gente tem a impressão, né, até pela psicologia das cores, que a cor mais quente é o vermelho. Mas, na verdade, é o azul, né? E no espectro das estrelas, por exemplo, a gente reclama muito do sol. Ai, principalmente quem Sobral, ô sol quente. Mas, na verdade, o nosso solzinho é uma anã branca, né? Branca para amarelada ali, mas ela é branca. Se ela fosse azul, aí sim que teríamos um problema, né? Porque aí nem vida existiria. Mas, enfim, o azul nem foi eu que escolhi. Esse é um traje da Vogel, que foi onde a agência espacial privada, onde eu me formei em Brasília, né, ganhei bolsa para ir fazer o curso de astronauta análoga lá. Inclusive, já respondendo outra pergunta, né, que é bem frequente, já antecipar, que eu sei que tu vai fazer, que é o que é um astronauta análogo, né? Um astronauta análogo é uma forma de extracurricular que muitos estudantes podem fazer, e pessoas de diversas idades podem fazer, que é a parte do treinamento análogo a um astronauta. Então, tem missão de gravidade zero, tem treinamento de primeiros socorros, tem muita aula de física, muita aula de a mecânica do foguete, não sei o quê. E tem o treinamento da própria agência espacial, que é a estação espacial móvel, que se tem lá na Vogel, em Brasília. Existem outras, mas está surgindo agora no Brasil. Por isso que eu sou a primeira do Ceará, né? Mas hoje já tem outros 2 alunos meus, mentorados meus, que já se formaram também como astronautas análogos, e tem outra moça do Ceará também, então já são 4, né, e aumentando assim, e aí você vai para testar, será que eu seria um bom astronauta, será que eu gostaria mesmo, como é que eu posso contribuir, o que eu posso aprender aqui da astronáutica, e aí é basicamente isso. Respondi? Eu gostaria de saber, Larix, se houvesse o convite, assim, vamos explorar um planeta, e nós vamos levar do estado do Ceará. Você toparia aí? Mesmo sendo uma viagem totalmente desconhecida? Sim, eu iria, porque é o que eu tô te falando, pesquisa tem meu coração completamente, eu sou louca por pesquisa. Mas assim, eu iria se fosse assim, pra realmente trabalhar a astronomia. Tipo, preciso de um astrônoma na missão. Tô dentro. Mas pra ir, assim, só como astronauta ou como turista espacial, não é minha praia, sabe? Porque hoje existe até um debate muito grande na área toda das astros aí, né? Que é o que é um astronauta de fato. Porque hoje muitas agências, tipo a própria SpaceX do Elon Musk, né? Já levou, né? Já fornece turismo espacial, que é turismo, não é pesquisa. E eu queria ir pra pesquisa mesmo, pra realmente fazer alguma coisa de útil. Aí eu arriscaria minha vidinha, né? Senão eu não tô afim, mas esse não. passeio, ele tá fazendo a pesquisa por vários países, procurando tem pessoas. Outros que é só de turismo, tipo Blue Origin, eu acho que
Não sei, acho que varia conforme missão, né? Tem missão que envolve as duas coisas, tem missão que é só de turismo. Mas é isso, eu só quero ir se for pra pesquisar. Mas como que eu vou? Nem dá, é muito complicado. Só se evoluir muito, assim, Mas teve um jovem que ele foi gratuitamente, ele foi convidado, ele não gastou nada. Eu não sei, você tá pensando? Eu não sei, ele recebeu o convite, né? E ele topou, né, fazer esse turismo, que eu acho que queira ou não queira, você se aproxima um pouco, você acaba tendo uma sensação, né? Muito boa. É verdade. Deve ser lindo ver a terra ali de onde que fica a ISS, né? Isso. Não sei, quem sabe? Se o Thales for, eu vou. Olha aí, Thales. Com direito a acompanhante, levaria o Thales? Levaria o Thales. Vamos ver se a mãe do Thales libera, né? Você já conheceu o ponto de lançamento lá de Alcântara, no Maranhão? Ainda não. Tenho muita vontade de ir. Eu conheci. Ai, que tudo. Porque eu morei no Maranhão, aí facilitou bastante. E aí a gente sempre levava... É um ponto turístico lá no Maranhão, você ter que ir, né? Você ir no Maranhão e não ir em Alcântara, na região que eu morava, a região do Lagos, lá da região do Maranhão, era mais fácil ir. E eu fiquei muito impressionado. Eu dizia assim, meu Deus... Eu tô no Brasil mesmo, tô no Nordeste, tem uma base, porque é, lógico, bem diferente nos Estados Unidos, mas lá você um clima, você já entra, você se sente já mesmo naquele clima do lançamento, né? E como a questão das pesquisas, eu acho que isso é muito importante. A pesquisa dentro do assunto, né? Essa base de Alcântara foi essencial, assim, do lançamento, por exemplo, da Amazônia 1, né? Nossa... O que isso aí ajudou a desenvolver tecnologias que a gente usa todo dia e nem sabe de onde que vem. O que é isso? É o GPS, sabe? É o GPS aí. E a gente se acostuma, né? A gente não sabe de onde vem. Mas tem todo um investimento, um incentivo e que acaba se tornando um ponto turístico junto, né? Exatamente. Que vem daí. E nós estamos quase encerrando nosso podcast. Só queria saber, assim, essa questão, geralmente eles levam para o espaço plantas, eles levam alguns instrumentos daqui para testar. Qual é a finalidade de levar alguns instrumentos, alguns materiais? Depende muito. Pode ser, por exemplo, o pessoal... Tem uma categoria de pesquisador, de astronauta pesquisador, que vai, por exemplo, para a área da saúde. Aí eles vão, por exemplo, numa missão da ISS, é por isso que eu digo, se precisarem de um astrônoma, por exemplo, se eu fosse na ISS um dia, mas é muito difícil porque começa que eu não sou americana, né? Tem que ser cidadão americano ou naturalizado. Mas se fosse na ISS, a sua área de especialidade, e é especialidade mesmo, porque assim você tem que ser o mestre do doc, mas lá, por exemplo, tem profissionais da saúde, pesquisadores de saúde que levam determinadas plantas, usando seu exemplo, né, as plantas são levadas mais para ser estudadas do ponto de vista de saúde. Vai que, nutrindo tal planta de tal forma, e aí eles têm uma base antes de estudos, né, para testar a teoria não, a hipótese, e vai que essa planta aqui, ela pode se tornar medicinal, ela pode dar algum fruto medicinal, por exemplo. Aí um dos exemplos, né, mas elas podem ser usadas para pesquisas da biologia em geral, as plantas. E aí outras coisas, outros testes que são feitos são sempre pensando assim, vamos ver se esse objeto, ele sendo testado em gravidade diferente da gravidade que está acostumado, ele vai ter uma finalidade, ele pode ter uma finalidade diferente. Entendeu? E aí isso pode ser útil para a gente de alguma forma, né? Isso pode se comportar de alguma maneira diferente, ou inóspita, ou enfim, vai morrer, não vai dar certo, e aí tudo isso precisa ser testado. E Lari, uma pergunta, a gente sempre vê, né, você com essas medalhas, mas me conta, assim, qual foi a sua entrada? O que fez você entrar nessa caminhada para conseguir essas suas medalhas? As Olimpíadas foi inspiração, sabia? Foi de ver, na verdade, tanta inspiração de ver, assim, na internet coisas relacionadas na pandemia, mas também a falta de inspiração na minha própria cidade. E aí eu uso as medalhas também justamente por isso, para mostrar que, poxa, eu consegui, então é possível que outras, principalmente meninas, também consigam.
E aí foi muito de tanto de ver quanto de não ver, sabe? Não via ninguém na minha cidade com isso, mas eu via ali um ou outro na internet e falei, isso tá errado. E aí dizem que eu que comecei essa cultura de mostrar as medalhas e tudo, andar com medalha. Porque antes o pessoal tinha vergonha de mostrar e de ser julgado assim, tá se mostrando, desumilde, lá. Mas eu não tô nem aí, eu já perdi esse medo aí de... Já faz parte do seu visual, né? Já faz tempo. Às vezes não, às vezes cansa, eu tô nem aí, eu tiro, sabe? Mas quando é com um estudante mais novo, fica esse lembrete, assim, olha, vale a pena. Bom, a gente... Diga. Mas, Lari, qual foi um momento mais emocionante, assim, que você teria nessa questão das medalhas? Quando... Talvez a mais valiosa, então acho que a mais foi mais importante. de sacrifício, A mais né? surpresa. Essa. Ela veio junto com a minha primeira viagem de avião, com tudo pago. Recebi pelas mãos do Marcos Pontes, ela. Isso. E aí, um outro momento muito especial também foi quando eu coloquei um igual a ela no pescoço do Lula. E aí teve dessas duas experiências, né? Que é pra não ter negócio de política no meio. O importante é a ciência, não é a política. Você falou aí, o astronauta é de um partido e o Lula é de outro partido. É de outro Você partido, falou de eu duas... não sou nem aí, ó. Eles que se virem com os partidos deles. Mas, Lari, agora sim, que pela essa questão de medalha, qual mensagem você deixa para os estudantes do Colégio Santana que ainda não começaram nas medalhas, ou e até mesmo para os que já estão nesse ramo, nessa caminhada, nessa carreira, de ir atrás de mais medalhas? É de medalhista para medalhista, viu aí? E todo podcast vocês deviam chamar esse entrevistador aqui, viu? Ele é muito certo. bom, ótima pergunta. Thales, eu diria para primeiro, né? Eu gosto de, por mais que pareça clichê, ressaltar pro pessoal que não é à toa quando a gente diz que a educação ela muda a vida, que a educação é o melhor caminho. Por mais difícil que possa parecer, por mais torturante às vezes que é você se apegar num futuro que a gente tem dúvida, né? Eu não tenho certeza se eu vou ganhar a medalha, e não é sobre a medalha, só sobre a medalha, né? Inclusive no medalha a gente fala muito além das medalhas, porque realmente a medalha é só um símbolo. Mas não se conter também com o básico, sabe? Não se contentar. Entender que você pode sim ir além, pode experimentar coisas novas. E tudo isso, fazer Olimpíada Científica, faz parte da autodescoberta também. Porque é fazendo várias Olimpíadas de diferentes coisas que eu entendo as afinidades. Então eu aconselho de não se contente, não ache que porque tá difícil você não vai conseguir. Porque vale a pena até quando não se consegue a bendita da medalha. Exato. Que o que vale a pena também ressalta o que você falou das vagas olímpicas em faculdades. Exatamente. E outras coisas que, enfim, as Olimpíadas vão unindo os alunos, é divertido. Ai, gente, tudo isso que a gente falou, né? E Laritrix, eu tenho certeza que hoje você acendeu uma chama, né, conosco aqui, com nossos alunos. Com certeza eles ficaram mexidos com relação a isso. E mostrar para ele que o estudo abre portas, né? Sempre certeza. através dos estudos. E a gente diz para você, Larissa, que você chegou onde você deveria chegar mesmo. Porque a gente, olhando para você, eu me lembro do Maílson Furtado, que ganhou o prêmio Jabuti de Literatura, daqui de Vajota. O prêmio Jabuti é um prêmio nacional. Eu já ouvi falar. E a gente lembra do Braulio Bessa, né? Que é aqui também do interior do Ceará, que ia para Lan House poder fazer as suas poesias. E chegou onde chegou. E a Socorro Racioli também, que é de Fortaleza, uma cearense, que hoje essa semana fez um comercial com um banco muito nacional, pelo talento que ela tem. Então, assim, pra gente, eu digo pra você que você tá sendo isso não é pra vai descer, não, é pra você entender e pros que estão nos assistindo, entender que, eu moro no interior do interior. Não importa isso, o que importa é a vontade de aprender, de querer aprender. Então, assim, a gente encerra o nosso podcast querendo saber de você com as suas últimas palavras, considerações finais. Contemplem o céu, não vamos esquecer esse hábito milenar aí que temos, que incentiva a criatividade, incentiva, enfim, os maiores poetas olham para o céu, mas simplesmente por olhar também. Contemplem o céu, é uma frase que eu concluo sempre tudo. E para os estudantes, mais uma vez, não desistam, se precisar de qualquer coisa, Laritrix está aqui para acolher e apoiar os estudos de vocês, principalmente agora que eu estou em Sobral, né? Então, o pessoal aqui de Sobral, contem comigo, vocês também como colégio, tá? Estou sempre por aqui. Olha que
Sobral é muito importante. A teoria da relatividade foi aqui, né? Inclusive, Tá trabalho lá no museu, onde a gente fala muito, tá? Pronto. Conhecido como Museu do Eclipse, mas lá no Complexo Cultural Parque da Luz. Espero vocês. Ótimo. Então a gente quer agradecer aqui a professora Sheila, muito obrigado, você tem sido também esse instrumento, né? Você também tem incentivado muito, queremos agradecer ao Thales, muito obrigado, Thales. E mais uma vez, nós chegamos ao final do nosso podcast, ao Alberto que está aí, Flavinho na cobertura, então muito obrigado a cada um de vocês e vamos assistir, vamos curtir, compartilhar o nosso Santicast do Colégio Santana. Com certeza.